Recebo aqui no canal diariamente a pergunta: como ajustar o ponto da minha máquina de costura? Como já comentei aqui no canal várias vezes, um ponto perfeito depende primeiramente de uma parte mecânica da máquina em perfeito estado, para que seja possível uma costura de qualidade. Na sequência de conseguir um ponto perfeito, é o manuseio da máquina correto, ou seja, fazer a passagem de linha corretamente, colocar a agulha de forma correta no prendedor, verificar a numeração da agulha compatível ao tipo de tecido e demais ajustes com relação ao aparelho de tensão e tamanho de ponto. Esse modelo de máquina, por exemplo, utiliza esse tipo de aparelho de tensão, bastante conhecido por usuários de modelos de máquinas de costura Singer, por ser utilizado em diversos modelos de máquinas já produzidas pela Singer. Então aqui no canal, sempre que eu tenho uma pergunta sobre ajuste de qualidade de ponto, ponto solto, costura franzindo e muitos outros tipos de perguntas relacionadas à qualidade do ponto, eu sempre ponho em questão o aparelho de tensão, porque é nesse aparelho aqui onde é feito o ajuste da tensão da linha superior. Se esse aparelho estiver desregulado ou fora de uma escala apropriada em relação ao tipo de costura, o que vai acontecer é pontos totalmente desconfigurados em relação à qualidade. Costuras na parte de baixo com linhas totalmente soltas, casos de embolamento de tecido e linha no sistema de lançadeira, caixa de bobina. Eu sempre comento aqui no canal também que é sempre importante o usuário, quando for fazer a passagem de linha, não esquecer de levantar a alavanca do calcador, porque levantando a sapata do calcador, mantendo a alavanca do calcador levantada, os discos de tensão ficam aliviados, fazendo com que a passagem de linha nesses discos seja perfeita, sem que ocorra o risco da linha ficar fora dos discos e no momento da costura ficar sem tensão adequada. Outro ponto importante que também comento muito aqui, passo muitas dicas para pessoas que estão com dificuldade de acertar um ponto perfeito, é determinar uma escala adequada para cada tipo de costura. Por exemplo, esse aparelho de tensão, tire como referência este ponto aqui, a marcação inicial. Então tenho aqui a escala de 0 e posso levar esse ajuste até a escala 9 de tensão. Escala inicial 0, tensão máxima 9. Agora um detalhe importante é que dificilmente teremos uma costura, um ponto perfeito, utilizando escala com tensão 0. Tensão 0 já indica tensão nula. Automaticamente a costura vai ficar solta ou chegar até embolar linha no sistema de caixa de bobina e lançadeira. Eu sempre indico costuras iniciais com uma escala de pelo menos 2, podendo aumentar gradualmente até que consiga um ponto perfeito. É importante também não fazer comparações. Por exemplo, suponhamos que no meu teste eu consigo um ponto perfeito na escala 3. Isso não quer dizer que na sua máquina de costura também vai acontecer a mesma coisa. Pode ser que tenha que diminuir ou aumentar. Então, por isso que é um aparelho regulável, para ser modificado a todo instante, sempre que houver necessidade. Esse aparelho pode ser modificado por questões de espessuras do tecido, questões de espessura da agulha e muitas outras questões que envolvem
o uso de uma máquina de costura. A bobina de linha também deve rodar no sentido anti-horário para evitar possíveis deslocamentos da linha ou da bobina no sistema da caixa de bobina. Verifique também sempre o lado correto da colocação da agulha. Modelos Singers com ponto zigue-zague, na grande maioria, a parte achatada voltada para trás na hora de encaixar a agulha. Não se esqueça também de ajustar o seletor de comprimento de ponto de acordo com o tipo de costura. Os seletores normalmente têm a escala de 0 até 5. Lembrando que na escala de 0, o tecido não sai do lugar. Costuras em gerais são feitas entre 2 a 3,5. Costuras mais grossas, como um jeans, necessitam de pontos maiores, 4 ou 5. O comprimento de ponto para tecidos finos e delicados não deve ser muito grande, para evitar franzimento e má qualidade da costura. Faça testes intermediários, entre 2,5 a 3,5, até chegar a um ponto ideal do seu trabalho. Sempre que for começar a costurar, inicie com pontos manuais, para verificar que não está havendo nenhum enroscamento de linha no sistema da caixa de bobina e lançadeira. O sistema de retrocesso normalmente é importante ser utilizado no começo da costura e também no final, para garantir que essa costura realmente não venha a se desmanchar ou soltar. Uma costura perfeita com ótima qualidade é uma combinação de tudo isso que comentei aqui neste vídeo e outros fatores mecânicos também da máquina. Caso tenha alguma dúvida do que eu comentei aqui, deixe sua pergunta aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.